A paz do Senhor, pessoal. Aqui, missionário Vini Silva, com mais um vídeo aqui, né? Vamos voltar a fazer vídeos aqui no canal. E hoje é dia 7 de abril de 2023, sexta-feira. Sexta-feira Santa. E muita gente não sabe o que significa Sexta-feira Santa, né? A Semana Santa. Então, eu vou dar uma explicação rápida aqui para o vídeo não ficar muito longo. Bom, nós estamos na Semana Santa, hoje é sexta-feira. Semana Santa essa começou domingo passado, chamado Domingo de Ramos. Por que Domingo de Ramos? Porque foi quando Jesus Cristo entrou, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando ele estava entrando, a população, o povo, começou a pegar os ramos das palmeiras e fizeram um tapete, né? Ele montado num jumentinho, e fizeram um tapete com os ramos das palmeiras para que ele passasse. Daí ficou conhecido como Domingo de Ramos. Aí, feito isso, ele entrou em Jerusalém, foi no templo e tudo, e na segunda, na terça e na quarta, ele ficou indo pregar lá no templo em Jerusalém. Nesse período foi quando ele expulsou os vendilhões do templo. Foi quando ele teve alguns problemas lá, né? Porque ele se declarou Messias, enfim. Foi nesses 3 dias aí. Começou a perseguição para valer sobre ele. Quando chega na quinta-feira, tem um chamado lava-pés, onde eles estavam comemorando a Páscoa judaica. Existem 2 Páscoas, né? A cristã e a judaica. Eles estavam comemorando a Páscoa judaica, então ele lavou os pés dos discípulos, porque eles viviam no deserto e andavam de sandálias, então eles chegavam na casa de alguém ou no templo, era costume lavar os pés. Tinha muitas fontes de água, tinha até piscinas, né, para o banho da purificação. E também nessa quinta-feira foi quando ele celebrou a ceia junto com os discípulos, no qual ele consagrou o pão e o vinho, simbolizando o seu corpo e o seu sangue. Simbolizando, né? Não que o pão seja o corpo dele ou o vinho seja o sangue, é um simbolismo. E nessa mesma noite ele saiu, foi para o Monte das Oliveiras, teve o chamado beijo da traição, e ele foi capturado pelos soldados romanos e passou a madrugada inteira sendo interrogado. Quando já foi na manhã de sexta-feira, ele foi surrado, agredido, chicoteado, e aí na sexta-feira, que é hoje, ele é pregado na cruz, ou crucificado na cruz, e morre. Então, hoje nós recordamos a morte de Jesus na cruz, quando ele foi morto. Bom, sábado foi quando ele desce às profundezas da terra, prega aos cativos em cativeiro, como está escrito, e os liberta de lá, vencendo o diabo, tomando as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo. Hoje o diabo não tem mais a chave da morte. Quando eu falo a morte, é a segunda morte, a morte eterna, a morte espiritual. E nem a chave do inferno mais, né? Nem a chave da casa dele ele tem mais. Então só vai para o inferno e só morre espiritualmente quem o Senhor Jesus permitir, aqueles que não são dele. E domingo se comemora a Páscoa, propriamente dita, que é o dia da vitória, o dia da libertação dos nossos pecados, quando Jesus ressuscita na cruz. Ressuscita da morte, né? Vencendo a morte. Então é um dia de vitória. Então vamos lá, existem. Cada religião tem a sua maneira de comemorar, ou tem seus dogmas, né, suas doutrinas. Eu não sigo religião nenhuma, eu só sigo aquilo que está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus, como está lá em 2 de Pedro 1, dizendo que toda a escritura foi inspirada pelo Espírito Santo, que não foi de particular elucidação de homem algum. Foram homens santos que escreveram, homens que foram santificados por Deus, e mesmo assim, quem inspirou para que eles escrevessem foi o Espírito Santo, nada surgiu da mente deles. Então a única verdade que existe no universo está contida somente na Bíblia Sagrada e não em nenhuma religião, pois as religiões estão lotadas de dogmas de homens. E quando se mistura a mentira com a verdade, você tem que sair fora, porque não vai dar certo, não vai dar bom, né? Então, para a Igreja Católica,
A religião católica, ela é uma entre mais de 8 mil religiões. E a religião católica, ela comemora Sexta-feira Santa, que seria hoje, que seria não, que é hoje. Tem alguns dogmas, né? Jejuando, participando de procissões e principalmente não comendo carne. Nada disso é bíblico, nada disso está na Bíblia, viu? Você pode comer carne sim, a não ser que você seja um religioso católico. Mas o cristão, aquele que é seguidor do Evangelho, não existe nenhuma proibição, nem de jejuar, nem de não comer certo tipo de alimento. É um dia para recordar, não tem dogmas. A Bíblia é contrária a todo tipo de simbolismo e de dogma. O cristianismo é liberdade. Liberdade para quê? Para pecar? Não. Liberdade para viver a vida cristã, mas liberto de todo e qualquer dogma humano. Então pode-se comer carne à vontade. Agora, se você pertence a alguma religião, ao Islã, ao catolicismo, ao budismo, ou alguma das 8 mil aí, Seishonoe, aí você vai seguir aquilo que o líder da tua religião manda você fazer. Eu não tenho líder religioso mandando em mim, somente o Supremo Pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora, existe também a Páscoa judaica. As duas se completam, uma segue a outra. A Páscoa judaica já começou quarta-feira e vai até acho que o dia 12 de abril. Leva um tempo aí, uma semana ou mais, porque lá se comemora de acordo com o calendário lunar, não o calendário nosso. Tudo que se estuda em teologia ou referente ao judaísmo é feito no calendário lunar, as épocas e tempos, né? Então se começa a Páscoa deles na primeira lua cheia e dura mais ou menos uma semana, e eles comemoram, é uma comemoração onde eles comem vários tipos de alimentos, é o chamado Pessa, né, que é a Páscoa judaica. E entre esses alimentos, ervas amargas, para lembrar a amargura que eles viviam no Egito, né, quando eles foram escravizados. E a Páscoa judaica se comemora o que? A libertação física, quando eles foram libertos do Egito por Moisés. Eles clamavam noite e dia pela libertação, e diz a Bíblia lá em Êxodo que o clamor deles subiu até Deus, e Deus lembrou, não é que Deus lembrou, né? Ele se lembrou entre aspas, que Deus não tem problema de memória, não é que nem eu, por exemplo. E ele lembrou do pacto, da promessa que ele tinha feito a Abraão, a Isaac e Jacó, e levantou Moisés e o irmão dele, Arão, para que fossem libertar o povo do Egito. E aí tem aquela passagem do Mar Vermelho e tal. Então eles comemoram esse dia por decreto de Deus, né, ordenando que eles comemorassem ano após ano, perpetuamente. Então, nesse momento, eles estão lá comemorando. Todo dia tem um alimento, reúne a família toda, e é muito bacana. Eu já participei uma vez e é muito, muito bonito, muito bacana. E eles fazem recordação e comemoram a libertação física deles. Já os cristãos comemoram também a libertação, só que a libertação espiritual, a libertação do pecado. Esse é o cristão legítimo, seguidor de Cristo. Ele comemora que, devido ao sacrifício de Jesus, nós fomos libertos do pecado que nos condenava. Então, tem a Páscoa judaica, que é a libertação física, tem a Páscoa cristã, que é a libertação espiritual, a libertação do pecado, a libertação da morte eterna, para aqueles que seguem a Jesus, para aqueles que são 100% fiéis a Jesus. Porque a Bíblia diz, aquele que é de Jesus não será julgado, aquele que não é já está julgado. Então é preciso que você seja fiel a Jesus. Então esse é o significado da Páscoa. Para os judeus, a libertação da escravidão no Egito, que eles comemoram perpetuamente, e eles sempre dizem, no próximo ano estaremos em Jerusalém. E todo ano eles falavam isso, até que em 1948 Jerusalém foi devolvida a Israel, e eles passaram a comemorar em Jerusalém. Então é um dia realmente de vitória. Começou agora quarta-feira, vai até dia 12 desse mês de abril. E a gente aqui uma semana. Então os católicos têm essas obrigações. Os evangélicos, no caso, os seguidores de Cristo, eles não têm obrigação nenhuma, né? A gente comemora recordando e
Hoje é um dia que você tem que manter respeito. Fuja do pecado, fuja da bebida, da droga, do cigarro. Procure ficar em casa com a sua família. Não é dia de você ir pra farra, nem pra jogar bola com os amigos, nem bebedice. Né? É um dia para você meditar naquilo que Jesus fez por você. Que numa hora dessa, estou fazendo esse vídeo 10h20 da manhã, uma hora dessa, 2000 anos e um pouquinho atrás, ele estava sendo chicoteado. Hoje já estava na cruz, né? Então, nós temos que fazer essa recordação. E domingo, dia de Páscoa, é onde se comemora a vitória. A vitória de Jesus sobre o mal, sobre a morte, sobre o inferno, sobre o Satanás e sobre o pecado. Tudo isso ele conquistou na cruz do Calvário por nós. Então é uma semana que você tem que guardar esse respeito. E comemorar mesmo domingo, é motivo de muita comemoração. Mas não tem nenhum dogma, nenhum sacrifício, viu? Isso é coisa, essa proibição de comer carne, isso veio lá do concílio, de um dos concílios da Igreja Católica, da religião católica. Ou seja, foi colocado lá por homens, né? Mas se você é católico e quiser guardar isso, vá, eu vou comer a minha carninha como eu sempre como, e sem problema nenhum, né? Se a Bíblia diz que pode, eu faço. Se a Bíblia diz que não pode, eu não faço. Eu não sigo líder. Eu já segui homens, já fui da religião católica, já fui da religião evangélica, hoje eu só sigo a Cristo. Tá bom, pessoal? Então esse é o significado da Páscoa. Eu espero que você tenha entendido aí. Curte o canal aqui, deixa um joinha, me ajuda aí, tá bom? E uma feliz sexta-feira santa para você. Que você tenha uma sexta-feira com a sua família em paz e cheio da presença do nosso Salvador. Tá bom? Volto daqui a pouco. Um abraço e fui.